Abre aspas, ficou claro que o ministro Barroso abriu porta para um acordo nos moldes realizados em 2001, quando o STF também reconheceu diferenças de FGTS aos trabalhadores, afirmou aqui um advogado. Gente, será que nós teremos acordo na revisão do FGTS? Será que os trabalhadores vão conseguir fazer um acordo e, enfim, receber os valores que ficaram para trás? Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa matéria, que foi veiculada pelo Infomoney, é a segunda parte da matéria, onde advogados estão dando opiniões sobre a questão do julgamento da revisão do FGTS, que muito provavelmente, segundo aqui os advogados, podem desagar em um acordo para os trabalhadores receberem os valores que ficaram para trás. Fica comigo até o final que eu te explico tudo nesse vídeo. Oi gente, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje para falar um pouquinho sobre revisão do FGTS e sobre uma questão muito interessante. Será que nós teremos acordo no processo de revisão do FGTS? Será que vai ter acordo entre os trabalhadores para poder resolver essa questão e, enfim, os trabalhadores resolverem essa questão? Ontem, gente, eu trouxe para vocês aqui uma reportagem onde o Haddad ligou lá para o ministro do STF, Nunes Marques, tratando sobre a questão da revisão do FGTS. O vídeo que eu gravei ontem já está aqui no canal. Entretanto, nessa mesma reportagem, ao final, traz algumas opiniões de advogados sobre o julgamento da revisão do FGTS, em especial sobre os votos do ministro Barroso e também do André Mendonça. E nesse vídeo eu quero te explicar tudo isso, mas já vai deixando para mim nos comentários se você acha que os trabalhadores vão conseguir receber a revisão do FGTS nesse processo no julgamento do STF, ou se você ainda acredita que por meio de um acordo é possível que os trabalhadores recebam esse dinheiro. Deixa nos comentários. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E vamos aqui entender essa questão, gente. Siga lá o Instagram, @RodrigoGalatiaTV. Hoje eu abri lá no Instagram caixinha de perguntas, onde você, trabalhador, pode mandar a sua dúvida. A gente vai te responder. Lá no story do Instagram, RodrigoGalatiaTV. Gente, eu trouxe aqui a reportagem. Tá vendo aqui? A reportagem é do Infomoney, gente, ó. Tá vendo aqui? Vem com esse título. Mas o que eu achei muito interessante e eu tenho que trazer para vocês são opiniões de advogados tratando sobre uma possibilidade de acordo, interpretando que o julgamento do STF, lá dos dois ministros, cabe interpretação para um acordo com os trabalhadores na revisão do FGTS. E vou aqui trazer o que foi dito pelos advogados, aqui tem mais de um advogado dando opinião, e também vou dar a minha opinião sobre essa questão. Olha só, como repor as perdas inflacionárias. Olha só, apesar de ter votado para que a decisão não seja retroativa, o relator na ação do Supremo deixou uma porta aberta para os trabalhadores negociarem uma possível reposição das perdas inflacionárias. Isso porque Barroso disse em seu voto que os questionamentos podem ser alvo de negociação coletiva com o governo federal ou medida legislativa. Quem acompanhou aqui o voto do ministro Barroso, ele simplesmente jogou a bomba lá para o Congresso Nacional. Falou que a questão do pagamento dos valores atrasados ele não iria analisar no Supremo Tribunal Federal e que essa questão deveria ser debatido lá no Congresso Nacional ou até mesmo entre os sindicatos. Simplesmente deixou essa questão realmente para ser decidida no Congresso e entre os sindicatos. E aqui, abre aspas aqui, ó. O voto do ministro Barroso não permite um debate jurídico sobre o passado, mas sim político, afirma Pedro. Aqui o Pedro Abreu é um advogado. O voto atribuiu ser possível que eventuais rendimentos retroativos sejam revistos apenas por meio de lei ou acordo entre entidades representativas dos empregados e a Caixa Econômica Federal. Realmente, gente, lá a questão do voto do Barroso mandou essa bomba lá para o Congresso e pode ser que sim, nessa discussão no Congresso saia uma lei, saia um acordo entre as entidades dos trabalhadores e a Caixa para poder fazer esse pagamento. Óbvio, gente, que para mim
esse pagamento tem que ser judicialmente. O julgamento ainda vai acontecer e, para mim, os ministros tinham que votar e reconhecer as perdas dos valores que ficaram em atraso. Mas também tem essa possibilidade de acordo. Abre aspas aqui para o advogado. Ficou claro que o ministro abriu uma porta para um acordo nos moldes do realizado em 2001, quando o STF também reconheceu diferenças de FGTS aos trabalhadores, afirma Abreu. A diferença é que na época da decisão provocaria efeitos retroativos, então foi editada a Lei Complementar 110/01, que permitiu a realização de acordos extrajudiciais pela Caixa para extinção de milhares de ações que estavam em curso. O advogado lembra que para arcar com o que foi chamado de maior acordo do mundo na época, houve acréscimo provisório na alíquota mensal do FGTS paga pelo empregador de 8% para 8,5% e também foi incluída a contribuição adicional de 10% quando da rescisão sem justa causa dos contratos de trabalho. E aí vem aqui, André Pimenta, aqui no caso é outro advogado, também entende que se o voto do relator for seguido pelos pares, eventuais perdas devem ser exigidas por meio de negociação coletiva ou em caráter legislativo. Já Arthur Longo, que é outro advogado, pondera que o ministro fechou em seu voto a porta para ações judiciais e propôs que eventuais correções de perdas passadas só poderão ser avaliadas e equacionadas pelo Poder Legislativo ou mediante negociação entre entidades de trabalhadores e o Poder Executivo, mas não explicou como se dariam exatamente essas formas de equação. Se confirmado esse entendimento pelos demais ministros, será difícil por hora nova discussão judicial sobre o assunto prosperar, mas é de se esperar que as entidades de classe e de defesa dos trabalhadores se mobilizem para tentar tratar do assunto das perdas passadas via legislativa em negociação com o Poder Executivo, conforme sugerido pelo ministro. Gente, aqui é uma questão muito interessante. Por quê? Rodrigo, e se acontecer dos trabalhadores perderem o julgamento da revisão do FGTS no Supremo Tribunal Federal? A questão acabou? Gente, o próprio ministro Barroso realmente jogou a bomba para o Congresso, jogou a bomba lá para as entidades sindicais, só que quando ele fez isso, ele não fechou as portas do tema em definitivo. Isso dá interpretação, isso abre portas que se os trabalhadores perderem no Supremo Tribunal Federal, a briga da revisão do FGTS passaria agora a ser no Congresso e passaria também a ser nas entidades sindicais. Ou seja, a luta começaria de uma outra forma lá no Legislativo. Então, pode acontecer dos trabalhadores perderem no STF, mas ganharem na Câmara, ganharem no Senado, ganharem por meio de uma lei a questão do pagamento da revisão do FGTS. Então aqui, gente, sim, é uma esperança, é uma nova forma dos trabalhadores que se eventualmente perderem no STF buscarem o pagamento dos seus direitos, buscarem por meio de pressão nas entidades sindicais, por meio de cobrança do Poder Executivo, para que façam ali uma lei para pagar os atrasados. Gente, eu particularmente acho muito interessante essa questão, porque é uma luz no fim do túnel e pode sim, o ministro aqui abriu portas, essa discussão voltar a acontecer no Congresso Nacional e inclusive quando tiver eleição, quando tiver aí mais uma eleição, mais uma discussão, você cobrar do seu sindicato, você cobrar o seu deputado, cobrar o seu senador, cobrar o presidente da República que eventualmente seja eleito, se essa discussão for passada para o Congresso, que votem e que aprovem o julgamento dos valores que ficaram para trás da revisão do FGTS. Então essa questão é muito interessante, a gente vai acompanhar o julgamento de perto, mas é uma luz no fim do túnel que os trabalhadores ainda podem ganhar a revisão da FGTS se eventualmente tiver ali a perda do processo no Supremo Tribunal Federal. É isso, gente. Dúvidas, questões, deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.